Olá! Nessa nossa conversa, vamos fazer uma viagem. Uma viagem para dentro dos menores bloquinhos que constroem absolutamente tudo que tem vida ao nosso redor. Para começar, vamos pensar um pouco. O que uma folha, um músculo e um neurônio têm em comum? Quer dizer, à primeira vista, nada, né? São coisas completamente diferentes, com trabalhos totalmente distintos. Mas e se eu disser que existe um ingrediente secreto que conecta todos eles? Pois é, esse ingrediente é a célula. E é exatamente aqui que a nossa exploração começa, mergulhando nesse conceito que é, literalmente, a base de toda a biologia. Mas afinal de contas, o que é uma célula? Bom, de forma bem simples, é a menor unidade da vida. O tijolinho fundamental a partir do qual tudo que é vivo e mais complexo é montado. Pense nela como a peça de Lego essencial da natureza. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque veja bem, não existe só um tipo de célula. A vida, na verdade, se desenvolveu a partir de dois projetos, duas plantas baixas, que são fundamentalmente diferentes. Para a gente entender bem essa diferença, a analogia é ótima. A célula procarionte é como se fosse um kitnet, um estúdio. Está tudo ali junto acontecendo num único espaço, sem paredes internas. Agora, a eucarionte, essa já é uma mansão, cheia de cômodos, com cada um tendo uma função super específica. É uma estrutura muito, mas muito mais organizada e complexa. E olha só, a diferença visual é gritante. De um lado, a gente vê a simplicidade da procarionte, quase sem nenhuma estrutura interna visível. Do outro, a eucarionte, que parece uma verdadeira cidade miniatura, cheia de compartimentos, tudo organizado. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesse projeto procarionte. Essas são as formas de vida mais antigas, mais primitivas da Terra. O detalhe mais importante aqui é que o material genético delas não fica guardado dentro de um núcleo. Ele meio que flutua livremente numa região da célula chamada nucleóide. Não tem salas internas, só o basicão para sobreviver. Agora, vamos atravessar a rua e visitar a mansão. Vamos fazer um tour rápido pela célula eucarionte, que é o tipo de célula que forma as plantas, os animais e, claro, nós. A célula eucarionte, como eu disse, funciona como uma metrópole super agitada. E cada estrutura ali dentro, que a gente chama de organela, tem um trabalho. O núcleo, por exemplo, é tipo a prefeitura, onde fica guardada toda a informação genética. As mitocôndrias são as usinas de energia, mantendo a cidade toda funcionando a todo vapor. Uma pergunta que surge naturalmente é: por que essa variedade toda de formas de células? E a resposta é um dos princípios mais bonitos da biologia. A forma de uma célula é perfeitamente adaptada para a função que ela exerce. Forma e função andam de mãos dadas. Pegamos os glóbulos vermelhos, um exemplo clássico. Esse formato de disco, meio achatado no centro, não é à toa, não. É o que permite que eles se dobrem e se espremam para passar pelos menores vasinhos do corpo, os capilares, e entregar oxigênio em todo o canto. E os neurônios? Olha que incrível esse formato de estrela com esses braços longos. É isso que permite que cada um se conecte a milhares de outros, formando uma rede de comunicação gigantesca que manda sinais elétricos pelo corpo numa velocidade absurda. Já as células da nossa pele, as epiteliais, são como colunas ou prismas. Elas se encaixam perfeitamente umas nas outras, como se fossem os tijolos de um muro, sabe? E assim formam barreiras super firmes e protetoras. Ok, a gente já entendeu as células como unidades individuais. Mas como elas se juntam? O que as une para formar tecidos, órgãos? A resposta está numa espécie de cola que mantém tudo no lugar. É aqui que entra o conceito de tecido. Um tecido não é só um amontoado de células, de jeito nenhum. É uma comunidade organizada, onde as células são unidas pela matriz extracelular, ou MEC. Pense nela como uma rede complexa, uma malha de proteínas e outras moléculas, que as próprias células fabricam para viver dentro dela. A melhor analogia, sem dúvida, é pensar na matriz como a argamassa numa parede. As células são os tijolos, claro, mas é a argamassa que preenche os espaços, que dá estrutura e que mantém tudo firme e coeso. E o mais fascinante sobre essa argamassa é que ela é incrivelmente versátil. Dependendo de como ela é feita, ela dá propriedades completamente diferentes para o tecido. Pode ser super forte e flexível, como nos tendões, dura e densa, como nos ossos, ou então resiliente e capaz de absorver impacto, como na cartilagem. É impressionante. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral.
A gente partiu do mundo microscópico, mas como é que tudo isso se junta para criar um organismo complexo, como um ser humano? Acontece que existe uma hierarquia, uma ordem muito clara. A organização da vida acontece em etapas, como uma escada. Células parecidas se juntam e formam os tecidos. Tecidos diferentes se unem para construir os órgãos. E vários órgãos trabalhando em conjunto formam, finalmente, o organismo completo. E essa é a grande sacada. Cada ser vivo complexo é, no fundo, o resultado da cooperação de trilhões de células. Cada uma fazendo o seu trabalho específico, todas organizadas e conectadas por essa matriz dinâmica. É uma verdadeira sinfonia de colaboração em escala microscópica. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se um corpo é construído com base na cooperação de trilhões de unidades trabalhando em perfeita harmonia, o que será que essa cooperação microscópica pode nos ensinar sobre a vida aqui fora, no nosso mundo, numa escala muito, muito maior? Talvez, só talvez, a resposta já esteja dentro de nós, literalmente.